meu nome é Gesiel, né? Eu recebi o convite da Gabi para conversar com vocês um pouco sobre a relação entre filosofia e fé cristã. É muita coisa filosofia e fé cristã, né? E a gente podia ficar aqui 50 anos conversando ininterruptamente, a gente não conseguiria abordar todos os temas, todos os tópicos que tem para ser abordados nisso. Então eu propus para a Gabi de a gente fazer uma breve introdução, só para instigar um pouco vocês com algumas perguntas. Prometo que essa introdução, embora seja introdutória, por definição, né? Introdução precisa ser introdutória, mas ela vai abarcar alguns temas, né? Ou algumas provocações, alguns dos pontos que normalmente as pessoas falam, né? Quando elas se colocam a pergunta sobre se é possível uh, relacionar filosofia e fé cristã. Então eu quero, só para isso eu fiz os slides também aqui, deixa eu carregar aqui. Eu chamei essa breve introdução, Gabi, eu tenho até que hora mesmo vamos deixar uma meia hora aí, né? Pode ser? Para eu falar um pouquinho sobre isso, depois a gente abre uma conversa aberta sobre esse tema, tá bem? Então, gente, eu intitulei essa breve fala como Filosofia e Fé Cristã. O que Atenas tem a ver com Jerusalém? Eu pressupus que eu não sei quantos filósofos tem aí, né? Quantas filósofos tem aí. O Alcino, obrigado pelo elogio. O Bruno falou que quer participar aí do grupo da ABC2, muito bom o grupo da ABC2, Bruno, incentivo muito. Pasquini, amigo nosso. Mas eu tava falando aqui, eu queria saber, vocês podem falar aí pelo chat ou até ligar o áudio, se tem mais algum filósofo, alguma filósofa fora a Gabi, né? Imagino que não, por isso eu fiz uma introdução. Tem mais filósofos aí? Tem o Bruno Sank, ele é formado O em Bruno. psicologia e está fazendo mestrado em filosofia. Oh, muito legal. Muito prazer, Bruno. Então, fora o Bruno e a Gabi, eu imagine o professor Alcino, né? E o Felipe. Amigo nosso aí desde o ano passado. Acho que estar no primeiro período de filosofia já é alguma coisa, né? Ah, então tá bom. Então já tem um clube já tem um clube de filósofos. Então, gente, eu intitulei, mas para a maioria das pessoas, eu pressupus que, assim, uma pessoa típica não sabe muita coisa de filosofia, sobre como relacionar essas duas coisas. Então, eu fiz uma fala bem introdutória, né? Esse é meu plano. Filosofia e fé cristã. O que Atenas tem a ver com Jerusalém, né? Por que eu subintitulei, por que essa questão como subtítulo, né, pessoal? O objetivo nosso hoje aqui da conversa, então, é conversar sobre a relação entre filosofia e fé cristã, entre fé cristã e filosofia, sobre como podemos estabelecer esse bom diálogo, né, entre esses dois campos, estabelecer uma interação entre a filosofia e a fé cristã que seja produtiva, né? Embora eu não goste muito desse termo, mas que seja prolífica, né? Uma interação que, se é possível estabelecer uma relação entre essas coisas. Acho que como vocês vão perceber, é lógico que eu defendo que sim, né? E não só que a gente deve se debruçar sobre temas filosóficos porque eles são importantes para a nossa sociedade, para a nossa vida como um todo, mas porque, a partir dessa premissa básica que eu coloquei, a fé cristã tem algo a dizer sobre todas as dimensões da vida humana. A gente vive uma fé, não é ela não deve ser enclausurada dentro somente das quatro paredes do templo da igreja, embora ela deva estar presente lá também, mas ela precisa dizer algo sobre o resto da vida. Senão, ela é uma fé que não faz muito sentido, tá bem? Se a fé cristã ela não tem algo a dizer a respeito do todo sobre a vida humana, então como cristãos, acreditamos que Jesus veio para salvar o ser humano como um todo, né? Salvar o ser humano em sua integralidade. Uma fé que salva o ser humano, digamos assim, a alma, mas não salva outros aspectos da vida humana, talvez seja uma fé mais difícil de ser aceita para muitas pessoas. Então, e de fato, eu acho que isso não é próprio da fé cristã. Ela precisa dizer algo sobre o todo da vida. Então, gente, é isso. A premissa básica nossa é essa. Então, a gente vai estabelecer uma conversa sobre filosofia e fé cristã. Como que a gente vai fazer isso? Bom, eu tinha colocado aqui, mas
eu não expressei muito. Atenas e Jerusalém. Primeiro falar sobre esse problema, né? Inicial. Qual que é o problema de estabelecer um diálogo entre filosofia e fé cristã? E quais foram, por exemplo, algumas das pessoas que propuseram que era difícil estabelecer esse diálogo, né? Eu vou falar pelo menos, não vou falar de muitas pessoas, mas eu vou falar pelo menos de uma delas. Vou falar sobre um breve panorama histórico, assim, mas muito rápido, sobre a interação entre a filosofia e fé cristã, no sentido de mostrar que é possível resgatar, se é que essa interação não existe hoje, é possível resgatar essa ligação entre esses assuntos hoje. E, por fim, para trazer para hoje, então, filosofia e fé cristã, nos dias de hoje, desafios, possibilidades e tarefa da filosofia e fé cristã. Então, gente, o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Essa era a pergunta inicial, né? O que Atenas tem a ver com Jerusalém? Bom, essa pergunta, ela não é original, né? Não foi a gente que inventou, não fui eu, não foi nenhuma pessoa contemporânea que inventou. É uma pergunta que existe já, pelo menos, desde o início da história da igreja, tá bem, pessoal? Então, não é uma coisa que hoje as pessoas nasceram e estão se perguntando se é possível relacionar a filosofia com a fé cristã. Desde o tempo da Grécia Antiga, né, quando a filosofia teve o seu início, a filosofia no Ocidente, né, como a gente conhece, muitas pessoas se perguntavam, e depois do aparecimento da fé cristã, né, do cristianismo, muita gente começou a se perguntar qual que deveria ser a relação dos cristãos com a filosofia. Bom, a filosofia era praticada por gregos, tá bem? Por pessoas que não eram cristãs e que tinham visões sobre o todo da vida, sobre as diversas áreas, esferas da vida humana, que por vezes lançavam não somente um olhar filosófico sobre isso neutro, mas partia de pressupostos pagãos e, enfim, tinha um entendimento pagão da realidade, né? Cheio de deuses. O universo, para muitos filósofos, era cheio de deuses, cheios de natureza tratada de uma maneira até divinizada por alguns deles também. Bom, a dificuldade estava estabelecida, tá bem, pessoal? Era basicamente isso. A gente tem, então, filósofos que não são cristãos, mas que dizem coisas bastante razoáveis. Por outro lado, os cristãos que entendem seu modo particular de ver as coisas da realidade, do mundo, e enxergam isso dentro da ótica da redenção divina no mundo. Mas, e aí, como que relaciona essas duas coisas? Alguns, dentre eles o grande pai da igreja, Tertuliano, chegaram a questionar, e foi daí que surgiu essa pergunta. Eu vou colocar essa pergunta dentro do contexto, mas primeiro eu vou colocar a frase dele como aparece. O que Jerusalém tem a ver com Atenas, a igreja com a academia, o cristão com o herético? Pelo seguinte, gente, com a expansão da fé cristã, muita gente então começou a ter uma interação com o mundo grego. Os cristãos primeiro saíram de Jerusalém, começaram a falar do evangelho em outros lugares. E aí, vários gregos eram filósofos também, tá bem? Na linguagem grega, na cultura grega, a filosofia tinha um certo tipo de relevância e era necessário estabelecer um diálogo com esses gregos. Então, por exemplo, a gente tem o exemplo de um dos pais da igreja, que é Justino Mártir, que procurou estabelecer um diálogo com a filosofia grega com a intenção apologética mesmo, com a intenção de mostrar para os gregos que a fé cristã era robusta intelectualmente. Ele tem alguns livros famosos, né, de apologia para os gregos no início da era patrística. Alguns outros, os padres apologistas também, né, eram autores do início da história da igreja cristã que tentaram estabelecer esse diálogo com a filosofia grega. E aí, por várias razões que não dá para explicar aqui, alguns deles fizeram isso de uma forma que não agradou alguns cristãos, tá bem? Então, por exemplo, o Justino Mártir, iconicamente, disse o seguinte, né? Ele tentou expressar que qualquer pessoa que tivesse uma visão racional da realidade, razoável, era uma pessoa que era cristã. Então, por exemplo, Aristóteles, Platão e todos os outros filósofos do passado eram cristãos sem saber que eram cristãos, tá bom? Com isso, ele estava tentando um pouco vender o peixe para os filósofos, para o pessoal grego, né? Mas, por outro lado, ele desagradou um pouco o pessoal que era cristão, porque como assim que Aristóteles, Platão e outros gregos eram cristãos, se eles adoravam outros deuses? Então, surgiu daí um problema. E daí Tertuliano, na tentativa de rebater a relação entre filosofia grega e teologia cristã, que na época não tinha esse nome, mas assim, e elementos doutrinários cristãos, ele questionou
se era possível estabelecer um diálogo entre filosofia e fé cristã. Será que é possível mesmo estabelecer o que Atenas tem a ver com Jerusalém? O que tem a ver a igreja com a academia? A igreja que simbolizando, enfim, a identidade cristã e a academia se simbolizando isso, né? A identidade dos filósofos, o espaço de debate dos filósofos, né? A academia é o nome digamos assim, da escola de Platão, né? O que tem a ver com o cristão com o herético? Então, veja, dentro dessa afirmação de Tertuliano, tem a seguinte caracterização. A tentativa de harmonizar filosofia e fé cristã é análoga com a tentativa de harmonizar o que é cristão com o que é herege, tá bom? E aí a gente tem um dilema, então, estabelecido em Tertuliano e que perpassa a história da igreja cristã. Naturalmente não dá para falar muito sobre isso, mas a gente fica com essa pergunta, o que tem a ver Atenas com Jerusalém? Então, quando a gente... Aí tem vários livros, tem, enfim... O que tem a ver essas duas cidades, né? A cidade, digamos assim, que simboliza a razão e a cidade que simboliza a religião, né? A cidade símbolo da filosofia, ícone da filosofia, e a cidade na qual Jesus morreu, ressuscitou, e que simboliza, inclusive, a Nova Jerusalém, né? O novo projeto de Deus para o mundo, né? A ideia de que Deus vai renovar todas as coisas por meio da fé. O que a filosofia tem a ver? Que papel a filosofia toma nesse sentido? Essa questão não é uma questão de hoje, como eu disse, é uma questão dessa época aí já. Então, eu, em nome da verdade, eu quero tentar estabelecer que, embora Tertuliano seja um nome bastante importante até para a teologia cristã, foi o cara que cunhou o termo trindade, a gente precisa estabelecer que nem sempre foi como Tertuliano estava dizendo, tá bem? Como eu disse, houve tentativas dentro da própria patrística, na época do início da fé cristã, estabelecer esse diálogo entre filosofia e fé cristã. Mas, posteriormente, apesar de vozes dissonantes como a de Tertuliano, os pais da igreja e os primeiros cristãos se viram na tarefa, sim, de colocar em diálogo, um diálogo honesto com a filosofia, tá bem? Por quê? Porque tinha muita gente que fazia perguntas honestas. E os cristãos, desde sempre tentaram pensar, né, pelo menos isso deveria ser o ideal, que perguntas honestas merecem respostas honestas. Então os gregos faziam perguntas bastante honestas sobre a fé cristã, tá bem? Questões que a gente pode colocar nesses dois âmbitos. Os filósofos faziam perguntas muito interessantes para a fé cristã, perguntas muito honestas sobre a natureza de Deus, sobre o que os cristãos realmente queriam. A gente pode colocar isso dentro desses dois campos, tá bem? Os filósofos tentando interagir com o pessoal da teologia, filosofia e teologia. Eu sei que esses nomes, teologia em particular, é bastante anacrônico, filosofia era uma coisa bem diferente da que é hoje. Mas, por enquanto, vamos deixar só assim, tá bem? O pessoal que era filósofo, então fazia questões, perguntas muito importantes sobre a natureza de Deus, de Jesus. Os teólogos, por vezes, se viam enrascadas, porque eles tentavam harmonizar o pensamento grego, toda a teoria aristotélica sobre o que é uma substância, o que são substâncias, o que é essencial, o que são propriedades essenciais. Por exemplo, se Jesus era 100% Deus, 100% humano, como que a gente harmoniza essas duas coisas, né? Se ele era só uma pessoa, né? Ele era Deus ou era homem? Ele era mais Deus que homem, mais homem que Deus? Quando a gente começa a pensar sobre a natureza de Deus, a gente tem vários atributos que são completamente incompatíveis com a natureza humana. Por exemplo, onisciência. Eu não sei o que cada um de vocês está pensando. Se vocês estão pensando assim, não estou entendendo nada do que esse cara está falando. Ou se vocês estão pensando uma coisa do outro tipo assim, nossa, muito legal. Eu não tenho essa capacidade, né? E Jesus, no entanto, tinha. Como que harmonizava os atributos de Deus com os atributos humanos? Aí é que os teólogos precisaram parar e se perguntar realmente o que tinha a ver uma coisa com a outra. Tá bom, pessoal? E eles precisaram fazer esse empréstimo da filosofia na teologia para tentar entender alguns tópicos de maneira a expressar melhor a verdade cristã para pessoas que faziam essas perguntas honestas. Quais são os atributos divinos? Como esses atributos se relacionam na pessoa de Jesus? Se Jesus era 100% divino, então ele era onisciente, mas ele como ser humano não era onisciente. Ou até mais, assim,
de que isso, em que consistia Jesus, né? O que fundamentava Jesus de maneira, quando a gente pensava no corpo de Jesus físico, quais eram as propriedades que definiam ele, né? Em que subsistia fundamentalmente aquilo que Jesus era, né? Se Jesus era 100%, se era 50% Deus, 50% humano, a gente poderia ter um híbrido, né? Tá bem? Então a gente teria algo de outra natureza. Mas não é isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que Jesus era 100% humano, não um ser humano, digamos assim, como um Thor. Eu só estou colocando essa questão para deixar claro para vocês como que era importante para os cristãos responder essas questões. Por isso, aqui sem ser exaustivo, os filósofos começaram a se atentar para questões da teologia. O melhor exemplo de empréstimo de termos de teologia que a gente tem na Idade Antiga, durante a Era Patrística, da terminologia dos filósofos gregos, na minha opinião, é o credo niceno-constantinopolitano. Não dá para explicar aqui toda a controvérsia em torno desse credo. Se você ficou curioso, vou deixar você pesquisar esse negócio aí. Mas, basicamente, se você é um cristão hoje em dia, você deve muito a essas discussões do credo niceno-constantinopolitano, porque foi ele que definiu a identidade de Jesus como sendo 100% humano, 100% divino, e, ao mesmo tempo, definiu de uma maneira a refutar o arianismo, a Trindade, tá bem? Então, tanto enunciou a dupla natureza de Jesus, que Jesus era 100% homem, 100% Deus, quanto falou sobre a Trindade. Então, está expresso nesse credo palavras como essas, né? Crê em Deus Pai, onipotente, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. E aí o credo continua. Eu quero chamar a atenção para você que, embora seja uma afirmação doutrinária, né, uma afirmação de fé, uma afirmação dogmática, uma afirmação de caráter teológico, ela imprime na sua caracterização sobre a natureza de Jesus e a relação de Jesus com Deus Pai, um termo que é puramente filosófico, que é emprestado da filosofia grega, e que eu coloquei até, aqui está, acho que tá dando para ver, né? Um termo com essas letras estranhas, isso é grego, tá bom, pessoal? Se você estava se perguntando, isso parece grego, não estou entendendo nada, realmente é grego. E essa palavra homoousios significa da mesma substância, tá bom? Por que eles colocaram essa palavra consubstancial com o Pai? Porque, enfim, não dá para explicar aqui, mas o ponto é, eles precisavam usar a terminologia filosófica para expressar melhor que Jesus tinha a mesma identidade divina em um certo sentido, mas era diferente dele. Ele tinha a mesma substância, ele era da mesma essência. Aquilo que fundamentava o ser de Deus era o mesmo que fundamentava o ser de Jesus. Por isso ele era consubstancial. E eles usaram esse termo filosófico de maneira a expressar uma verdade de fé, mas, enfim, sem perder, é claro, um posicionamento de fé, mas eles usaram essa expressão filosófica de maneira a expressar melhor essa verdade de fé. Acho que deu para captar, né? Então, essa palavra, esse é um empréstimo, e eu poderia citar muitos outros empréstimos. A doutrina que a gente tem hoje da Trindade e sobre a dupla natureza de Jesus deve-se a uma interação entre filosofia e fé cristã. Posteriormente, muita gente começou a falar que, então, que já que a filosofia servia tão bem à teologia, então que a teologia devia subordinar a filosofia, tá bem? Então, dado esse exemplo, verdades de fé que são bem expressas por meio de categorias filosóficas, muita gente começou a defender, então, que num período sequente, né, da Idade Média, o que aconteceu é que a filosofia foi submetida à teologia, né? Foi submetida às doutrinas de modo a produzir doutrinas mais bem elaboradas e tudo mais. Então, basicamente, o que o filósofo fazia na Idade Média era se submeter ao teólogo. Essa afirmação, pessoal, não é nem um pouco verdadeira, tá bom? Quer dizer, em parte ela é verdadeira, mas como uma afirmação universal, ela é falsa. E aqui eu quero trazer somente 2 exemplos medievais, de modo a tentar mostrar como que a filosofia
ela servia a teologia, mas também a própria teologia servia a filosofia. E aqui a gente tem a figura de dois filósofos medievais. Agostinho era do fim da Idade Antiga, mas do ponto de vista da história das ideias, ele é um medieval, né? E São Tomás de Aquino, que está ali mais ou menos no meio da Idade Média, né? 1200 e pouco. Os dois são tidos como dois dos maiores filósofos ocidentais, tá bem? Agostinho, por várias razões, contribuiu para teorias que a gente hoje chama poderia chamar de filosofia da mente, de filosofia do tempo, de metafísica, até sobre a relação entre fé cristã e política, e de filosofia política. Agostinho contribuiu para a teoria do conhecimento, né? Agostinho contribuiu para a teoria do conhecimento, para como que a gente pode conhecer as coisas. Enfim, um filósofo que contribuiu muito. E ele fez também teologia, né? Era uma época que teologia e filosofia andavam muito juntas. Então, num livro de Agostinho, que você poderia chamar mais filosófico, por exemplo, O Mestre, lá ele começa a falar sobre a natureza do ensino, é quase um livro de filosofia da educação, digamos assim. E aí ele começa a falar sobre a natureza do ensino, sobre o que é educar, como que se ensina, como se aprende, e no fim ele fala sobre Jesus. Porque as coisas para ele não estavam descoladas, tá bem? Como para a gente estar hoje. Mas é necessário reconhecer que quando Agostinho faz isso, ele está fazendo filosofia mesmo, tá bem? Então é um cristão engajado com a atividade filosófica, um cara que está realmente fazendo filosofia, não só por causa da teologia. Eu poderia citar outros exemplos de Tomás também. Mas o ponto aqui a se perceber é que não só a filosofia, digamos assim, contribuía para uma teologia mais rica, mas boa teologia bem feita, contribuía também para tópicos filosóficos interessantes. Então, quando Agostinho refletia sobre a natureza do ser humano e pensava que o ser humano era feito à imagem de Deus e que, portanto, assim como Deus era racional, o ser humano era racional. Então, aquilo que Aristóteles falava, que o ser humano era racional, é a coisa que um teólogo cristão deveria esperar, o que um cristão deveria esperar. E isso deu uma contribuição para a discussão em filosofia sobre o que é natureza humana, sobre o que é racionalidade. Percebam aqui que é um diálogo rico até essa etapa, né? O que aconteceu em seguida? Gente, então, uma via de mão dupla aí. Crises no pensamento ocidental. Embora, aqui eu quero trazer dois termos, né, que a gente costuma usar. Então, acho que todo mundo que fez ensino médio, está fazendo ou vai fazer, já pelo menos teve contato com o termo iluminismo. O que aconteceu no iluminismo, né? Aquela época em que o pessoal começou a desconfiar, a confiar somente na razão, né, ou na racionalidade, como uma forma de obter a verdade, tá bom, pessoal? E esse fenômeno começou na Idade Moderna, mais ou menos. Então, muitos filósofos começaram a caracterizar a Idade Média como uma época que a filosofia não tinha sido produtiva, né? Não tinha sido uma época tão estimulante para a filosofia, porque os teólogos estavam dominando. Quando mal sabiam eles, os teólogos também eram filósofos, né? E contribuíram para a filosofia muito também. Mas o pensamento filosófico medieval e da Idade Antiga, da Idade Antiga do final, foi basicamente caracterizado como ignorante, e a igreja foi caracterizada como aquela que desestimulava a filosofia, tá bem? Então, a Idade das Trevas e tudo mais, aquela imagem que a gente tem da Idade Média. E, em contrapartida, a gente tinha que usar a razão para obter a verdade, porque a razão é a única forma confiável de a gente obter verdades, tá bem? Verdades de fé a gente coloca de um lado, e para os iluministas inicialmente isso ainda tinha alguma certa relevância, mas sem a razão a gente não chegava em lugar nenhum. Isso também é um pouco verdade, tá bom, gente? Mas vamos lá. O que acontece aqui é que a razão é elevada à única categoria pela qual verdades confiáveis são obtidas, tá bom? Então isso acontece no Ocidente, isso acontece entre a gente, né? Isso aconteceu entre a gente há uns 200, 300, 400 anos. E aí, gente, o que acontece? Aconteceu também isso aí, o secularismo, tá bom? A religião precisa ficar na esfera privada, como a razão, os modos racionais, a própria filosofia, só que sem tocar em questões de religião. Ela é a melhor maneira de organizar a sociedade, de a gente organizar o nosso pensamento, de a gente pensar sobre a verdade. Então, a religião, você precisa guardar ela no seu bolso, né? Aqui na universidade, a gente leva somente perspectivas racionais.
A gente não quer discutir nada de religião, porque religião, isso aí, se você quer ser religioso, né, Gabi, você pode até ser na sua casa, mas não venha discutir no departamento de filosofia daqui da Universidade Federal de Berlândia, não venha discutir esse negócio, enfim, trazer o que os cristãos pensam, o que a religião pensa. Por muito tempo, isso. Eu não estou dizendo que isso não seja um problema, que isso seja totalmente falso, tá, gente? Estou trazendo uma posição histórica a respeito do que aconteceu e que a gente hoje pensa que filosofia e fé cristã, retomando o ponto lá de Tertuliano, são coisas que não têm nada a ver. E que Atenas e Jerusalém, aparentemente, são cidades que não têm a ver, tá bom? Dentro dessa metáfora, a cidade da razão não tem nada a ver com a cidade da religião, e muito menos, especialmente da fé cristã, que agora é tida como retrógrada, reacionária e uma série de coisas. Então, cada vez menos a gente tem espaço para assumir posturas públicas, posturas religiosas publicamente, tá bom? Isso é uma característica do mundo no Ocidente e do qual a filosofia também faz parte. Mas eu queria chamar a atenção aqui para vocês que um primeiro ponto os filósofos não estão sozinhos nesse barco, né? Então não é a filosofia que não tem nada a ver com a fé cristã e o resto, digamos assim, a gente consegue harmonizar muito bem. Porque em religião a gente não consegue harmonizar com a política contemporaneamente. Vocês estão vendo aí meu slide? Ah, deu falha. Ok, agora foi, voltou. Política a gente não consegue harmonizar com religião. Questões éticas a gente não consegue harmonizar com religião. A gente não consegue harmonizar religião com a maioria das esferas da vida por causa do iluminismo, do secularismo. Isso não é culpa da filosofia, né? Não é só uma característica da filosofia. Isso ocorre com todas as esferas e acontece na filosofia também, né? Na academia, no geral, na universidade. Muitos de vocês são universitários, vão confirmar o que eu digo, né? Isso não acontece só por causa da filosofia. Porém, gente, há muitos problemas aos quais a gente deve se dedicar. Então agora eu tomo uma perspectiva mais contemporânea. Questões tão distintas quanto o que é a política, o que é a vida humana. Isso tem consequências para o modo como a gente pensa questões tão difíceis e complexas como o aborto, por exemplo, como a pobreza. O que é ciência? A gente pode se relacionar com um religioso pode ter uma perspectiva científica compatível com a da sua fé, né? Laicidade, secularismo, questões de guerra sobre religião, questões políticas, sociais diversas, questões éticas diversas. São muitas questões da nossa modernidade que requerem respostas filosóficas. E eu acho que os cristãos não podem ficar de fora dessa. E não só não podem, mas eles devem, aqueles que são chamados a fazer filosofia, exercitar a resposta sobre essas questões e tentar reaproximar Atenas e Jerusalém. E é por isso que eu penso, né, nessa parte 3, que filosofia e fé cristã é uma tarefa para hoje. Não porque eu acho que o passado histórico deva ser retomado. A gente tem que voltar lá na Idade Média e ficar olhando para Agostinho e São Tomás agora, mas a gente precisa retomar uma perspectiva sobre como conciliar essas coisas, a filosofia e a fé cristã, olhando para os problemas de hoje, tá bom? E para isso eu quero trazer uma imagem para vocês de como relacionar Atenas e Jerusalém. Aqui está o famoso quadro, um quadro que agora eu não lembro o autor, mas Paulo falando com os atenienses, lá em Atenas, tá bem? E Paulo, bom, acho que vocês conhecem essa história. Paulo foi deixado em Atenas, depois de uma perseguição no capítulo 17 de Atos, ele sofre uma perseguição em Bereia, vai parar em Atenas sozinho, e tá lá, e ele podia ficar numa boa, confortável, curtindo um teatro e tal, mas ele vê lá vários altares construídos a deuses desconhecidos. Uma cidade repleta de filósofos, né? E os filósofos também têm altares a deuses desconhecidos, a deuses diversos, né? Eles também estão lá, tem lá a grande população, tem lá os filósofos, e ele olha e vê que todo mundo é bastante religioso, né? Por causa daqueles vários altares. E ele olha e fica tocado no seu coração. Ele percebe a necessidade de compartilhar a boa nova de Jesus. Ele olha então para aqueles filósofos e começa a discutir com eles. Os filósofos ficam curiosos, levam ele para o Areópago, que é o principal lugar da cidade, e lá ele tem a oportunidade de discutir com diversas pessoas sobre a plausibilidade da fé cristã. E dentre elas, filósofos, imagino, do mais alto calibre que tinha em Atenas, tá bem?
e pessoas influentes, pessoas da população em geral. E lá ele estabelece um diálogo rico com aquela cultura. Ele se apropria dos poetas atenienses, ele não está alheio aos poetas atenienses. Quando ele menciona somos de fato sua geração, porque nele nos movemos, vivemos e existimos, ele faz uso da cultura grega, dos poetas gregos, dos filósofos gregos. E com isso ele estabelece pontes entre a fé cristã e a filosofia, com a intenção de responder a problemas deles, a questões que eles tinham ali colocadas, tá bem? Paulo é um modelo, para mim, de como a gente deve fazer o exercício cristão na esfera pública, né? E também de como a gente deve ser, digamos assim, de que a fé cristã, ela nunca foi feita para ser colocada dentro de 4 muros, mas ela está em contato com o nosso mundo e ela precisa estabelecer uma conexão com ele. Segundo o exemplo de Paulo aí, como eu coloquei antes, né, várias questões são as que a gente deve pensar. E talvez não exista um tipo de neutralidade quando a gente fala de religião, todo mundo vai partir de algum ponto de vista, tá bem? E todos partem de algum ponto de vista que é religioso. Não vai dar para eu, digamos assim, falar muito sobre essa afirmação. Também, por ser uma fala introdutória, eu não gostaria que, se tiver algum filósofo aí, me julgasse mal por essa afirmação, porque eu acho que ela pode ser sustentada de vários modos. Um dos modos mais efetivos, a gente conhece, se vocês conhecem Doiverd, enfim, Plantinga procura sustentar afirmações semelhantes a essas, né? De que, por exemplo, a fé cristã, ela não pode ser demonstrada não pode ser, digamos assim, considerada irracional, a menos que você assuma que ela é falsa. Então, se você assume que ela é verdadeira, você consegue mostrar que ela é racional. Mas se você assume que ela é falsa, dentro da perspectiva de Plantinga, mas o ponto é, algum ponto de partida todo mundo tem. Vai chegar em algum momento que dentro do debate filosófico, do debate público, convicções religiosas vão ficar evidentes. Vai ficar evidente que daqui a gente não consegue passar. Isso a gente tem que pressupor. E todo filósofo faz afirmações que também são baseadas num misto de intuições com evidências e argumentos, tá bem? Os argumentos, ele precisa seguir a lógica. As evidências, ele deve buscar as melhores disponíveis. Mas os pressupostos, ele tem que eleger os melhores. Mas alguns vão ser religiosos. Alguns vão ser, evidentemente, pertencer à esfera religiosa. Então, não existe neutralidade aqui. Quando a gente olha para o que é o ser humano, para o que são problemas sociais, a gente parte de algum ponto de vista sobre o que são esses problemas sociais, sobre o que são os seres humanos. Se seres humanos são feitos à imagem e semelhança de Deus, talvez isso confira algum tipo de dignidade intrínseca. Mas se eles forem produto do acaso, é possível que talvez esse valor intrínseco vá embora, talvez jogado para o ralo. Então, a gente precisa ter consciência de que não existe neutralidade religiosa quando a gente está na praça em Atenas, tá bem? Todo mundo possui algum tipo de ídolo. Todo mundo possui algum tipo de visão da boa vida, alguma perspectiva religiosa, mesmo que essa perspectiva não seja consciente. O que a gente precisa fazer é, como cristãos conscientes, a gente assumir o nosso lugar. Agora, gente, eu já estou completando, tá? Eu já sei que já deu minha meia hora, mas eu quero trazer o exemplo, por exemplo, de muitos filósofos cristãos recentes, contemporâneos. Eu acho que vocês devem conhecer pelo menos um aí dessa lista. Depois a gente pode voltar nela, né? Eu suspeito que muita gente deve conhecer esse cara aqui, que é o William Lane Craig, e talvez o Alvin Plantinga. Para mim, eu sou muito fã do Plantinga, né? E, enfim, tem grandes filósofos cristãos, filósofas, né? Leonore Stump, Linda Zagzebski, que começaram a trabalhar da perspectiva de contribuir publicamente como filósofos cristãos, como filósofas cristãs também. E eles fizeram isso assumindo que a fé cristã tinha como conversar com a filosofia, e que isso não era uma questão somente teórica, mas eles precisavam dar respostas para os problemas que as pessoas colocavam, que outros filósofos de outras posições religiosas colocavam. Eles precisavam assumir esse critério. Então, muito diferentemente do que a gente às vezes ouve na faculdade, de que filosofia e fé cristã não tem nada a ver, filosofia e religião, de modo até mais amplo, não tem nada a ver, a gente viu no século XX ressurgir um debate muito vívido, do qual o professor Alcino faz parte, né, em filosofia da religião, sobre sobre, enfim, se a fé pode ser racional, qual a relação entre a fé cristã ou uma fé particular e noções de verdade e falsidade, de certo e errado, se essas fés podem ser racionais.
O ponto aqui, gente, é que a gente pode estabelecer isso, e esse é um imperativo, a gente estabelecer esse diálogo. Plantinga, em um dos seus mais famosos discursos, o de inauguração da cadeira John Bryan de filosofia da Universidade de Notre Dame, quando ele assumiu em 1982 ou 81, ele trouxe meio que um discurso bastante contundente sobre o engajamento cristão na filosofia, que é bastante motivador pessoalmente para mim, né? A primeira vez que eu li esse discurso, isso me motivou muito a entender de modo mais apropriado a relação entre filosofia e fé cristã. Ele falou assim, várias comunidades têm naturalistas, marxistas e outras comunidades têm direito a perspectivas filosóficas relevantes. Do mesmo modo, os cristãos também devem tomar, tá bem? E ele diz exatamente assim, finalmente, essa é a conclusão do discurso. A comunidade filosófica cristã tem um direito às perspectivas. Ela não está sob nenhuma obrigação de mostrar que tais perspectivas são plausíveis em relação àquilo que é tomado como verdade por todos os filósofos, ou a maioria dos filósofos, ou os mais proeminentes filósofos dos nossos dias. Em resumo, todos nós que somos cristãos e nos propomos a ser filósofos, não devemos nos contentar em sermos filósofos que por acaso são cristãos. Devemos nos esforçar em sermos filósofos cristãos. Nós devemos, portanto, prosseguir com nossos projetos com integridade, independência e ousadia cristã. No mínimo corajoso corajosa essa fala do Plantinga, e no máximo fundacional para um projeto de filosofia e fé cristã, né? Os cristãos não devem ficar, digamos assim, escondidos, achando que porque o secularismo está aí ou porque o iluminismo chegou, a gente não pode colocar essas coisas em contato, mas a gente precisa, assim como Paulo em Atenas, estabelecer um bom diálogo com os filósofos, né, dos nossos dias. Estabelecer um bom diálogo entre Atenas e Jerusalém. Há muitas questões filosóficas às quais se dedicar. Por exemplo, existem bons argumentos para a existência de Deus? Pois é, se existem bons argumentos, talvez isso seja interessante para conversar com as pessoas, se a fé cristã é racional. Mas talvez outra pessoa possa pensar, a fé cristã é racional, independente de argumentos ou não? Será que ela pode ser racional? E com base em quê? Qual a relação entre mente e corpo, gente? Vocês já pararam para pensar que a nossa mente é uma coisa que parece que não se reduz ao cérebro, mas ao mesmo tempo tem gente que fala que é só cérebro, tá bem? Será que a mente é só o cérebro e a combinação de sinapses do cérebro? Será que se a gente pegasse e tivesse a capacidade de mapear nosso cérebro completamente, todas as sinapses, todas as relações neurais e todas as propriedades do cérebro, será que a gente conseguiria entender fisicamente o que é mente? Filósofos cristãos têm muito a dizer a respeito disso. A resposta em geral é não, né? Mas qual a relação entre mente e corpo? Então, ciência e fé cristã são compatíveis? Existe conflito entre esses dois tipos de conhecimento? Conhecimento científico e conhecimento religioso? O que é uma pessoa? O que é um ser humano? Como a fé cristã deve se relacionar com a política? Existem infinitos tópicos sobre os quais a gente pode trabalhar. E o que a gente precisa é perseguir, falando agora do ponto de vista de uma pessoa da filosofia, que também, em primeiro lugar, antes de tudo, é cristã. A gente precisa se debruçar sobre esses tópicos. Há tantos tópicos sobre os quais a gente deve se debruçar, e é importante que a gente lance um olhar cristão sobre eles, né? Porque se a gente entende que a nossa esperança ela é maior, ela é mais ampla e deve ser expressa para mais pessoas, é isso que a gente deve fazer, se debruçar sobre essas questões. O que Atenas tem a ver com Jerusalém? Então, gente, tudo, tá bem? Só, novamente, Paulo. E só para encerrar, de um ponto de vista cristão, a filosofia tem tudo a ver com a fé cristã, assim como todas as diversas áreas da vida. Se por vezes elas conflitam, é só porque talvez a gente não consiga estabelecer um bom diálogo, mas a gente não deve supor que essas coisas estão fora de contato, porque o mesmo Deus que criou todas as coisas e se encarnou em Jesus é o fundamento da nossa realidade e o fundamento do nosso pensamento. O que as coisas são e o que elas simbolizam e significam, diz Norman Witzmann, né? Quais são seus valores e propósitos? Tudo isso deve ser entendido em termos do arquê, o princípio que Jesus Cristo é. E como cristãos, a gente entende que a filosofia também precisa ser colocada a partir dessa lente que Jesus é. Tá bom, gente? Então, eu não sei se eu falei demais, não sei se foi bom, se foi ruim, a gente pode conversar agora.